Tudo bem, doutor? Tudo bom, graças a Deus. Que bom, doutor. Boa tarde, doutor. Tarde. Nós estamos com um problema, doutor, com relação à internet. Uhum. Nós viemos de fora e o rapaz não ligou ainda, então estou usando um celular para mim e Josiane. Aí Tem, você pro- considera aí para a gente. Tem problema não, tranquilo. Se der algum probleminha de cair, entendeu? A gente, aqui é constante. Não, fica sossegado. Muito obrigado, doutor. Minha parte tá de boa. Eu vou dar um alô para meus colegas, ok? Beleza, beleza. Dá um tempinho para a gente aí. Tranquilo. Bom, doutores, vamos lá então. Vamos nessa, doutor. Pessoal, hoje eu vou passar para vocês algumas algumas provas pulmonares, tá? Perfeito. Que a gente utiliza dentro da própria análise pneumológica no nosso paciente. Alguns exames, algumas provas de função pulmonar, tá? Primeiro vamos recapitular um Sim. pouquinho aqui, parte de fisiologia. Jogo rápido, tá? O que é ventilação? Vamos começar por aí. Quando eu cito o termo ventilação, né, ventilação pulmonar, esse termo mais, entre aspas, mais técnico, eu falo do processo que resulta na entrada e na saída de ar, né, do pulmão. Essa entrada e essa saída geram um ciclo, né, um ciclo respiratório que é dividido em duas fases. Na inspiração, quando o ar entra, e na expiração, quando o ar sai. Tá? Quando o indivíduo respira sozinho, eu digo que essa é uma respiração, uma ventilação espontânea. O paciente respira de forma espontânea. O paciente respira sozinho, sem a ajuda de nenhum aparelho. Tá? Essa respiração espontânea, essa ventilação espontânea, ela é controlada por centros neuronais, tá? Que são localizados lá no bulbo, com aferência em outros centros do tronco encefálico. Por isso que, dependendo da alteração neurológica, de um trauma neurológico, um trauma raquimedular, um exemplo, num acidente de trânsito,
O paciente teve um trauma raquimedular severo. Esse paciente, perdão, pode cursar com parada ou insuficiência respiratória devido a essa danificação aqui no bulbo. Tranquilo? Ou em alguma parte do próprio tronco encefálico. Já a involuntária, né? Ela vem pelo próprio centro bulbar, tá? E é controlada por níveis de gases no sangue arterial. Tranquilo? De forma indireta, tá? Essa regulação ela ocorre, tá? Porque a principal forma de regulação, o principal regulador é o potencial hidrogênio iônico do líquido cefalorraquídeo. É o pH do líquido cefalorraquídeo. Beleza? Ocorre uma troca de gases dentro do pulmão. Especificamente dentro do capilar alveolar, tá bom? Onde a gente joga CO2 e a gente captura oxigênio. Beleza? O que acontece? Essa captura depende do nível de hemoglobina. Esse processo de hematose. Esse processo onde ocorre a troca do CO2 pelo O2. E para a gente conseguir ter uma troca adequada de gases, nós dependemos dessa ventilação, que vocês vão ver muito aí na letra V, tá bom? E pela perfusão capilar, que vocês vão ver representado em algumas situações aí pela letra Q, tá bom? O pulmão, né? Eu totalizo esse ar que está dentro do pulmão em volume. Eu categorizo isso em volume. Esse volume é contado por ml. Tranquilo? Cada pessoa tem uma quantidade de volume. Suporta um tipo de volume, tá bom? Cada pulmão é diferente. Doutor, o paciente quanto mais gordo, quanto maior é o pulmão? Não, tá? O tamanho do pulmão do paciente, vou falar grosso modo aqui para vocês, ele é conforme o IMC padrão para aquele paciente, para aquela altura. Tá bom? Então a gente calcula num paciente de UTI que a gente vai entubar, ou lá no pré-hospitalar, quando a gente vai entubar esse paciente, pôr no ventilador mecânico para mandar no helicóptero para outro lugar, a gente faz esse cálculo. Depois eu vou passar para vocês esse cálculo, tá? Lá nas nossas aulas de ventilação artificial, através da envergadura do paciente. A gente vê ali o tamanho do pulmão. Um exemplo, você tem 120 quilos, tá? O seu IMC ideal, seu índice de massa corpórea ideal seria, um exemplo, 80. Tá? O teu pulmão é um pulmão de um cara de 80 quilos, não é um pulmão de um cara de 120. Ok? Então eu tenho alguns volumes dentro do meu pulmão para ter em conta. Primeira coisa que eu tenho aqui, que eu tenho que citar, é um volume que é o volume corrente. O que é o volume corrente? O volume corrente é aquele volume que eu totalizo falando ali, que está em torno ali da capacidade pulmonar total do paciente, falando ali, entre essa capacidade pulmonar, entre o volume de reserva expiratório e a capacidade inspiratória. Vamos lá por parte. Eu tenho um volume de reserva inspiratório, tá bom? Um volume de reserva inspiratório. O que acontece? Quando eu inspiro, tá? Eu encho o meu pulmão, fica esse volume de reserva inspiratório. E eu tenho esse volume de reserva expiratório. Como assim o volume de reserva expiratório? Depois que termina a minha expiração, se eu forçar mais um pouquinho para sair mais ar, sai mais um pouquinho, né? Esse é o volume de reserva expiratório. Mas, doutor, embaixo do volume de reserva expiratória tem esse volume residual. Esse volume residual é o que você não consegue pôr para fora.
é que no final da expiração você zera ainda a reserva expiratória. Esse volume residual, ele fica ali a fim de não deixar o pulmão colapsar. Tem que ter essa reserva, esse volume residual expiratório. Isso aqui é para o pulmão não colapsar. Ok? Vamos lá. Entre esse volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório, isso aqui tudo junto eu falo de capacidade vital. Tá? Que é tudo que eu consigo inspirar e tudo que eu consigo expirar. Tá ok? Agora, tudo junto isso daqui, esse volume inspiratório, de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória e esse volume residual, eu chamo isso daqui tudo de capacidade vital, ok? Perdão, de capacidade pulmonar total, que é tudo junto isso daí, desde do volume residual, que é o final do ar mesmo do pulmão, acabar o ar do pulmão total, vamos botar não, vou esvaziar o pulmão para colapsar, tá? E até o limite da inspiração máxima, isso é a capacidade total que o pulmão consegue trabalhar, tá bom? A capacidade vital é onde é esse limite do volume de reserva inspiratório, tá bom? Até o volume de reserva inspiratório. Tranquilo? A capacidade inspiratória do paciente pega desde esse repouso aqui, ó, tá? Desse repouso até o máximo da inspiração. O máximo do volume de reserva inspiratório. Ok? E aí eu tenho esse volume corrente. O volume corrente é aquele volume que está em torno ali entre esses volumes de reserva, tanto inspiratório quanto expiratório, tá? Então, um exemplo. Eu tenho um paciente, preciso entubar esse paciente. Deu lá na minha conta que o paciente, o pulmão dele, tolera um volume de até 4.000 ml, de acordo com a envergadura dele, um exemplo. Tá? Então eu tenho esse limite para trabalhar. Se eu passar desse limite, provavelmente eu vou provocar um trauma no meu paciente, um barotrauma, um trauma por hipersuflação. Beleza? Tranquilo até aqui? De boa, né? Tranquilo, doutor. Tranquilo. Vamos lá. Primeiro exame que a gente vai falar é a espirometria forçada. A espirometria é um tipo de exame que a gente pode realizar em qualquer lugar, né? Quase em qualquer lugar, desde que seja um lugar tranquilo, né? Fechado. O paciente fica mais tranquilo e dê pra gente focar nesse exame. Tá? E a interpretação dele é fácil. É meio tipo que igual um eletrocardiograma. O paciente vai executar o exame, já vai te dar o resultado praticamente na hora. Tá? O que faz essa espirometria forçada? Ela avalia a mecânica pulmonar, a função pulmonar, tá? As propriedades elásticas do tórax, as propriedades elásticas pulmonares, tá? Se os músculos da respiração estão íntegros. Ele não avalia volume, ele avalia mecânica pulmonar. Tranquilo? O que Ele não avalia o quê, doutor? Ele não avalia volume pulmonar, ele avalia a mecânica pulmonar. Sim. Se está funcionando certinho. Obrigado, doutor. Alguns elementos que fazem parte da medição. Primeiro, é a distensibilidade pulmonar. Se esse pulmão ele está flexível, ele está distendível ou ele está duro, tá? Ele está endurecido. Como está a retração elástica
e a força do diafragma, se esse diafragma consegue contrair, relaxar, tá? E como estão os músculos acessórios à respiração. Beleza? Ou seja, ele vai determinar a quantidade de ar que está percorrendo no tórax, aquela capacidade vital. Lembra? Aquela capacidade vital, que vai desde lá do volume residual até a capacidade de inspiração total. Tá? E o calibre bronquial, tranquilo? Que é o volume expiratório, que está saindo, tá? Durante o primeiro segundo. É um exame que não vai te falar assim, esse pulmão, ele consegue suportar tanto. Tá bom? Ele vai falar para você se está funcionando tudo certo. Essa espirometria forçada, a gente consegue diagnosticar se o paciente tem uma enfermidade pulmonar obstrutiva ou qualquer tipo de afetação restritiva, que encarcera o parênquima pulmonar e não deixa o pulmão expandir. Tá? Se considera o padrão ouro para o diagnóstico de obstrução bronquial, quando eu trato de enfermidades como EPOC, no Brasil a gente fala DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, bronquiectasia, tá? Dentro dessa EPOC, a clássica enfisema pulmonar, ok? Então, esse exame eu utilizo nesses pacientes. A limitante mais notória da espirometria é que não se pode medir o encarceramento aéreo. Como assim? Não consegue medir o tanto de volume que está lá dentro do pulmão. Tá bom? Ele não consegue medir o tanto de ar que ficou dentro do pulmão. Ele consegue medir a mecânica pulmonar, não o volume que ficou lá dentro. Não o volume residual expiratório que ficou. Ok? Principais medições na espirometria forçada são, primeiro, a capacidade vital forçada, o volume expiratório forçado durante o primeiro segundo, chamado de VF1, e a relação entre esse volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada, que vem nos representando ali a proporção do ar, do total do ar contido no tórax, que pode sair durante o primeiro segundo. Ou seja, o paciente vai assoprar esse espirômetro aí e vai medir a função, essa mecânica pulmonar durante essa expiração no primeiro segundo, tá? Essa força de expiração. Principal indicação da espirometria forçada é a existência de qualquer enfermidade pulmonar crônica. Então vai chegar no teu consultório aquele paciente que fala para você assim, doutor, eu trabalho não sei quantos anos em carvoeira. Eu trabalho não sei quantos anos na indústria têxtil. Tem muita exposição a pó, a fuligem, qualquer tipo de situação semelhante. Eu tenho falta de ar, assim. Você vai indicar espirometria também, lógico, junto com os outros exames complementares. Quais são as outras coisas também que eu posso pedir uma espirometria forçada? Avaliar a saúde pulmonar do meu paciente. O próprio pós-Covid, o quadro de pós-Covid atualmente. Tá? O paciente saiu do isolamento, eu quero avaliar como está a função pulmonar do meu paciente. Eu avaliei frente à tomografia como está calcificações, resíduo de inflamação, consigo ver pontos de lesão de vidro fosco, e aí eu quero avaliar a função pulmonar, como que tá bom? Determinar a discapacidade pulmonar, a incapacidade dessa função respiratória, a abordagem inicial ou o próprio segmento de enfermidades respiratórias, tá? A avaliação
pré-operatória em procedimentos maiores. Como assim? Um exemplo clássico, a cirurgia cardiotorácica, tá? Vou avaliar a função respiratória desse meu paciente antes de entubar ele, lá no pré-operatório. Todo aqueles exames de caráter pré-operatório, vou avaliar para facilitar na hora de entubar esse paciente também. Eu sei como o pulmão está funcionando. E auxiliar no diagnóstico diferencial de enfermidades obstrutivas, tá? Quando se realiza a prova broncodilatadora, quando eu dilato esse brônquio de uma forma mais forçada para testar essa função também aí. Quando é indicado quando é indicado o exame? Primeira situação. Cuidado nos pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses. Você não pode ter ainda muito esforço torácico, tá? Operações de grandes operações ou operação ocular recente, né? Foi feita em menos de 3 meses. Paciente que tem perfuração timpânica, tá bom? O tímpano está perfurado, então está desequilibrada a pressão dentro do ouvido interno. Pode dar algum problema. Diagnóstico de aneurisma. O paciente às vezes vai fazer força para fazer espirometria, pode romper esse aneurisma, tá? Que aneurisma? Pode ser de aorta, aneurisma cerebral mesmo, tá? Infecção respiratória aguda, ainda mais do Covid. Eu não vou pegar um paciente que está dentro do período transmissível e expô-lo a uma espirometria forçada, tá? Eu vou me contaminar durante o exame, perigoso. O quadro de pneumotórax, ok? Pneumotórax, quando eu tenho aquela fuga de ar para o espaço pleural, beleza? Esse pneumotórax pode ser tanto por um acidente, né? Por trauma ou espontâneo. Quando eu tenho uma sonda endopleural, como assim? Esse paciente fez um pneumotórax grande e está drenado, está com aquele tubo no tórax aqui, tá? Paciente com traqueostomia e não consegue assoprar, tá? Todo o ar do pulmão vai sair pela tráquea, não vai sair pela boca, ok? E grávidas que estejam no último trimestre de gestação, tá? Devido ao esforço. Vamos lá. Para eu executar esse exame, eu tenho que suspender qualquer tipo de medicamento broncodilatador que o paciente usa, pelo menos um dia antes, tá? Pelo menos ali umas 12 horas antes do exame. Como assim? Ou pelo menos no dia, se o paciente é um paciente asmático, não dá conta de ficar sem a bombinha, pelo menos no dia já cedo ele não usa, ele não vai utilizar o broncodilatador, tá? E ele vai para fazer esse exame o mais cedo possível lá. O paciente está com roupa cômoda e tem ingerido alimentos leves, tá? Pelo menos 2 horas antes. Porque o paciente faz muito esforço respiratório, então às vezes pode ter algum pico hipoglicêmico, alguma coisa no meio do exame, tá? Se o paciente é fumante, é tabagista, pelo menos 3 horas antes do exame para ele não fumar. Quem vai executar o exame deve constatar os dados corretos do paciente, tá? No exame. Data de nascimento, idade, peso, altura, grupo étnico, sexo do paciente, tudinho, bem especificado. E solicitar para o paciente sentar de forma cômoda. Principalmente numa cadeira que tem aquele escora, que tem aquele apoio nas costas. Tá?
Se possível, paciente com o braço apoiado também. O que acontece aqui? Antes de colocar o aparelho para o paciente assoprar, o técnico tem que explicar. Quem for fazer essa espirometria tem que explicar para o paciente, ó, esse exame serve para isso, isso, tá? Vai acontecer isso. E vai colocar uma pinça nasal no paciente para tampar as narinas, para evitar que haja uma fuga expiratória pela narina, ou até mesmo que haja respirações múltiplas durante o exame. Tá? Eu quero priorizar a saída desse ar só para o aparelho. Ou seja, vai ter uma boquilha, né, esse aparelho. O paciente vai abocanhar essa boquilha do aparelho e vai sustentar ela com a boca bem fechada, com os lábios bem vedados mesmo. Tá? E sempre com a língua abaixada, para a língua não obstruir a entrada do próprio aparelho. Beleza? Então o paciente vai fazer uma respiração profunda, tá? Até o limite que ele aguentar e rápida, tá bom? Então ele vai puxar rápido e em seguida ele vai soltar esse ar. Ele vai expirar de maneira explosiva. Tá? Explosiva de uma vez e pelo menos ali 6 segundos. Como assim? Ele vai expirar rápido. O máximo que ele conseguir, ele vai soltar de uma vez. Tá? Pelo menos 6 segundos para o aparelho fazer essa boa captação. O examinador vai ver no aparelho a hora que for parar de expirar. Então, geralmente 5 segundos, 6 segundos, o examinador vai falar para. Tá? Então, se orienta o seu paciente. Beleza, pode parar. Pelo menos 3 manobras de expiração como essa, tá? Pelo menos essas 3 manobras tem que cumprir aqueles critérios, tá bom? Doutor, o paciente fez 3 sopradas lá, não deu bom não. Soprou fraco, a segunda soprou até mais ou menos. Eu posso tentar pelo menos 3 vezes. Só que no máximo 8 vezes. Tá bom? No máximo 8. Eu vou fadigar meu paciente demais. O que acontece? Durante essa manobra, o meu equipamento vai estar registrando a curva de fluxo e volume e a curva de volume, né? E tempo. Beleza? Esse volume, essa medição vai ser expressada em litros. Como assim? Eu tenho um volume corrente aqui, ó. Tá? Eu tenho um volume. E aqui eu tenho um negócio que chama fluxo de pico exalado. Ou seja, o fluxo é aquela constância que está saindo e o volume é aquela quantidade de ar que está saindo. Ok? Já no tempo aqui, o que acontece? Eu tenho essa curva de expiração. Ela tem que estar pelo menos aqui, ó, entre 5 e 6 segundos. Tá? Ela tem que perdurar aqui pelo menos 1 segundo. Entre 5 e 6 aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho um volume crescente e constante, tá? E o paciente mantendo esse volume por um tempo. Pelo menos 6 segundos. Tá? Critérios de aceitação do exame. Início súbito, tá bom? O fluxo do pico exalado, tá bom? E ele tem que ter um descenso gradual até a linha de base. Como assim? O paciente assoprou. Tá? Tem que descender a linha de base, o final da expiração desse meu paciente. E não cortar. Tipo...
tá? Eu tenho que checar o final da dinâmica, eu tenho que mostrar o final da dinâmica pulmonar para esse meu aparelho. A duração da expiração deve ser ao menos 6 segundos, tá? E deve alcançar uma constância de aproximadamente ali menor que 25 ml no volume expirado, tá? Não devem existir artefatos. O que são esses artefatos? Como esforço variável, tá? O paciente começa fazendo uma força e cai e aumenta de novo. Você não pode estar tossindo. Eu não posso ter um fechamento glótico no meu paciente. Ou qualquer outro tipo de situação em que feche a saída de ar. Tranquilo? Uma vez obtido essas três provas que foram de maneira aceitável, essas 3 provas aceitáveis, elas estão ali entre aquelas 8 tentativas que eu posso ter, tá? É o que eu vou ter de resultado. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Em condições ideais, a repetição, diferença entre os valores daquelas duas bases forem maiores da FEV1, ainda que provenham de manobras diferentes, de tentativas diferentes, não devem ser maior que 150 ml, tá? Se aceita que essa repetição pode alcançar um máximo de 200 ml, tá, no aparelho. Quais são os padrões funcionais? Padrão funcional normal vou ver mais pra frente, vocês têm uma tabela aqui. Eu vou citar esses valores aqui. Vamos achar aqui. Doutor. Pois não. Só tem o slide disso aí, não tem? Tem, tá carregado lá. Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Essa tabela aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho alterações correspondentes aqui ao FEV1. Lembra que a gente viu lá atrás? O FEV1. Então, quando eu tenho uma alteração e eu consigo ver 80 a 100% de expansividade de função, a obstrução é leve nesse meu paciente. Se eu tenho um FEV1 de 60 a 79, obstrução moderada. De 50 a 59 é obstrução moderadamente grave. Tá? Ela está cursando para uma obstrução grave. É aquele paciente que ele ainda cursa com uma certa falta de ar, mas não é tanta ainda. Já um FEV1 que roda de 35 a 49% já tem uma obstrução grave, uma obstrução ali bem considerável, e já menos de 35% já é aquela obstrução muito grave. Tá? Já é aquele paciente que provavelmente já está cursando com cianose, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo, doutor. Tá ótimo. Explicação. Quer ver? Já aqui, ó, essa afetação de CVF, curva de volume, quando eu começo a citar aqui, o que é essa restrição? Eu posso dizer que é aquele encarceramento de ar que está dentro da câmara, que está dentro do pulmão. Quando eu tenho essa alteração de 70% ou 80%, tá tranquilo, uma restrição leve, tá? De 60 a 69 é uma restrição moderada, de 50 a 59 é uma restrição começando já a caminhar para uma certa gravidade, 35 a 49% restrição grave,
E uma CVF menor 35% já é uma restrição muito grave, tá? Já é um paciente que eu tenho que ter mais cuidado com ele. Beleza? Certíssimo. Tranquilo, pessoal?